Pessoal, esse aqui é o nosso 7º vídeo de estudo da Lei Orgânica do município de Betim. Muito obrigado por acompanhar essa série. Compartilhe com seus amigos porque isso ajuda muito. É uma série direcionada para um concurso muito específico, então eu preciso muito dos seus compartilhamentos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 62. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de 23 vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo para mandato de 4 anos. Então aqui é uma modificação de 2011 que diz que nós temos 23 vereadores no município de Betim. Eles são eleitos de forma proporcional, né, a quantidade de pessoas que nós temos no município, e eles são eleitos para 4 anos. Parágrafo 1º. Cada legislatura tem duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, são 4 anos, cada ano uma sessão legislativa. Parágrafo 2º. O número de vereadores somente poderá ser alterado através de emenda à lei orgânica, obedecidos os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4 da Constituição da República. Então, para haver aumento de vereador ou redução, tem que se fazer uma emenda à lei orgânica, que não é algo muito simples. E também deve-se observar os limites constitucionais. Então, não dá para aumentar exorbitante, né, o número de vereadores, vai sempre respeitar um número específico. Seção 2 da Câmara Municipal. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em sua sede, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então aqui diz quando que a prefeitura, quanto que a Câmara vai atuar. De 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões previstas para estas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Então, como feriado, como domingo, muda essa data para o próximo dia. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação de projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Então, chegou lá dia 17 de julho, só vai interromper as sessões caso haja, né, ali a votação das diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. No início de cada legislatura, a Câmara reunir-se-á em sessão preparatória, no dia 1º de janeiro, para dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, e eleger a mesa diretora, por votação nominal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, que também será realizada pelo processo de votação nominal para igual período de mandato. Então, no primeiro dia de janeiro vai ter uma reunião preparatória, vai dar posse aos vereadores, estabelecer a mesa diretora e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Parágrafo 4º. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento. Então pode ter uma reunião extraordinária, uma reunião solene e aquela que são as reuniões normais, as ordinárias. Parágrafo 5º. Por motivos de conveniência pública ou deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá reunir-se fora de seu recinto. Então, por exemplo, pode haver ali uma necessidade de urgência, uma necessidade que faz com que os vereadores se reúnam na prefeitura, ou numa escola, ou numa praça, enfim, pode se reunir fora do seu recinto habitual. Não é comum, mas pode. Artigo 64. A convocação de sessão extraordinária da Câmara será feita. Então, como que vai haver uma reunião extraordinária? Quem pode fazer e como que ela será feita? Pelo prefeito, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, por exemplo, há uma catástrofe municipal, há necessidade de uma ação rápida. O prefeito pode convocar essa reunião e obrigar que todos participem, que ela é extraordinária. O prefeito tem esse poder. 2. Por seu presidente, quando ocorrer a intervenção no município para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, ou em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Então pode ser o presidente da Câmara pode fazer essa convocação de reunião extraordinária por interesse, para dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, enfim. Ou mesmo
ou mesmo por interesse público relevante. Além disso, se tiver 1/3 da Câmara, né, assinar ali aquele requerimento, também pode haver essa reunião, mesmo que o presidente não o queira. Parágrafo único. A sessão extraordinária, a Câmara somente delibera sobre matéria para a qual foi convocada. Então, numa reunião extraordinária para tratar do assunto X, vai falar só sobre o assunto X. Não vai poder votar o assunto Y, porque não foi matéria dessa convocação. Artigo 65. Salvo os processos previstos nesta lei orgânica, as deliberações da Câmara e de suas comissões são tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros. Ou seja, qualquer comissão, qualquer voto é por maioria simples, tá? Dos membros ali da Câmara. 66. A Câmara ou qualquer de suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, pode convocar, com antecedência mínima de 8 dias, secretário municipal ou dirigente de entidade da administração pública indireta, para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados e constante na convocação, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Então tem uma comissão lá de obras. O secretário de obras pode ser convocado. A maioria assina uma convocação e fala, nós vamos falar sobre a obra X. Se ele não comparecer em 8 dias, vai ser crime de responsabilidade, caso ele não tenha uma justificativa. Ele passou mal, ele estava doente, ele estava internado, mas são justificativos, mas não tem justificativa, ele tem que ir. O secretário municipal pode comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e após entendimento com a mesa, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Então, o secretário, ele quer participar de uma comissão X. Ele vai lá, sob sua iniciativa, conversa com a mesa diretora e ele expõe o seu ponto de vista. Ele pode fazer isso a qualquer momento, sem nenhum tipo de restrição. 68. A mesa diretora da Câmara pode, a requerimento do plenário, encaminhar a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades municipais pedido de informação e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituirão infração administrativa sujeita à responsabilização. Então, a mesa diretora pode, a requerimento, né, do plenário, encaminhar ao secretário um pedido de informação. Queremos informações sobre o custo total daquela obra X que a prefeitura está executando. Em 30 dias eles têm que dar as informações. Por exemplo, foi pedido lá dinheiro, empresa, parará, tudo. Não deu essas informações, pode ser responsabilizado. Artigo 69. Cabe ao prefeito destituir o secretário municipal de seu cargo, caso este não atenda à convocação da Câmara ou não preste informação nos prazos fixados no artigo 66 e 68. O secretário foi convocado e ele não foi. O secretário foi solicitado informação e ele não deu, dentro dos prazos fixados. O prefeito deve destituí-lo. Cabe ao prefeito destituí-lo. Então, é algo bastante grave não comparecer a essas convocações. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 70. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, que não é exigida para o especificado no artigo 71, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre. Então, o que cabe à Câmara Municipal? Né? Mas não é exigido para o 71, que a gente vai ver o 71 daqui a pouquinho. Mas o que cabe à Câmara fazer, especialmente? Plano diretor, o plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, abertura de créditos adicionais, tudo ligado ao financeiro. 3. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, também cabe à Câmara Municipal. 4. Dívida pública, abertura de operação de crédito, tudo isso deve passar pela Câmara. Concessão de auxílios e subvenções, concessão e permissão de serviço público, uso e alienação de bens imóveis, aquisição onerosa de bens imóveis, tudo isso deve passar pela Câmara Municipal. É obrigatório que se passe. Tá? Então, isso aqui é bom você voltar e dar uma decoradinha nisso. 9. Criação, transformação e extinção de cargo, emprego ou função pública, na administração direta e indireta, fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei,
de diretrizes orçamentárias. Não cabe ao município, cabe à Câmara, fazer a criação, a transformação e extinção de cargo, a remuneração, cabe tudo a ela. 10. Servidor da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único e respectivos planos de carreira. Então vai passar tudo pela Câmara. O regime jurídico, o plano de carreira, quem vai dispor, quem vai vai estabelecer e criar as diretrizes, mesmo que o projeto já venha pronto e vai poder alterar, modificar, é a Câmara Municipal. 11. Criação, estruturação e definição de atribuições da Secretaria Municipal. Então, faz o projeto, manda para a Câmara, ela vai aprovar, vai poder modificar a estrutura da Câmara, das diversas secretarias municipais. 12. Divisão administrativa do município. Observada a legislação estadual, vai poder fazer a divisão municipal, observando ali a legislação estadual. Divisão regional da administração pública, então quais serão as regionais, como que ela vai ser organizada. 14. Cancelamento da dívida ativa do município, autorização de suspensão de sua cobrança e de elevação de ônus e juros. Então tem a ver com a dívida ativa, vai passar também pela Câmara Municipal. 15. Denominação de próprios, vias e logadouros públicos. Então, o nome da rua vai passar pela Câmara Municipal. Você quer mudar o nome da sua rua, vai ter que passar pela Câmara Municipal, vai ter que ter um projeto, nome legislativo. Matéria decorrente de sua competência comum, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. O artigo 23 fala da competência das câmaras municipais e lá vai descrever e aqui vai obedecer. Artigo 71. Compete privativamente a Câmara Municipal. Então aqui é só a Câmara Municipal que pode fazer. Eleger a mesa diretora e constituir as comissões, evidentemente, a mesa diretora da municipal, as comissões são municipais, só ela que pode fazer isso. Elaborar o regimento interno, lógico, é o regimento interno dela, ela que vai ter que criar. Dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Então, tudo isso, a organização, o seu funcionamento, tudo isso vai ser gerido por ela própria. 4. Dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou função de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, pode dispor sobre a criação, sobre a transformação, sobre a extinção de cargo, emprego e função de serviços ali fixados em lei. Então, tudo isso pode ser feito por ela, mas tem que ser obedecido à lei orçamentária vigente. 5. Aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria nos termos desta lei orgânica. Então, vai ter ali pedido de empréstimo, uma mudança de local de verbo, por exemplo, sair de uma secretaria para outra, de uma obra para outra, isso tudo deve passar pela Câmara e compete exclusivamente a ela. 6. Fixar o subsídio dos vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Então, compete exclusivamente, privativamente, algo privado da Câmara, falar sobre o subsídio dos próprios vereadores, do prefeito, dos secretários, do vice-prefeito, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, compete exclusivamente a eles, por isso que tem uma reunião em 1º de janeiro para dar posse. 8. Conhecer a renúncia do prefeito e do vice-prefeito, reconhecer a renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Então, se um prefeito vai renunciar, deve fazer isso para a própria Câmara. 9. Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Então, o prefeito faz o pedido, quem vai conceder esse pedido de licença para interromper suas funções do cargo é a própria Câmara. 10. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado, quando a ausência exceder a 15 dias, e ambos, por qualquer tempo do país. Veja o seguinte, o que está dizendo? O prefeito vai se ausentar do município, vai para o município ao lado, por exemplo, ou para outro estado. Por mais de 15 dias, a Câmara tem que aprovar esse pedido, para ele ficar fora tanto tempo do município. Se for o vice-prefeito, é só se ele for se ausentar do estado. Ele vai para outro estado, tem que pedir. Se ele vai ficar no município ao lado, no mesmo estado, nem precisa. E se for sair do país, independente se for um ou outro, ou ambos, tem que pedir autorização na Câmara para ele viajar para fora do país por qualquer tempo. 11. Proceder à tomada de contas do prefeito, não apresentada dentro de 60 dias da abertura da sessão administrativa.
Então, não apresentou as contas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Eles devem tomar a prestação de contas do prefeito. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, quem vai fiscalizar as contas do prefeito é o próprio legislativo. Por isso que não pode haver ali uma troca de funções, né? E também analisar os relatórios dos planos de governo. 13. Processar e julgar o prefeito e o vice-prefeito nas infrações político-administrativas. Quem vai fazer o julgamento são os próprios vereadores, caso haja ali algum problema, né, ligado a infrações. Destituir do cargo o prefeito após condenação por crime comum ou de responsabilidade ou por infração político-administrativa e o vice-prefeito após condenação por crime comum ou infração político-administrativa. Tem alguma coisa que vai fazer com que o prefeito seja destituído do cargo. Pode ser um crime comum, pode ser uma ação de responsabilidade ou infração político-administrativa. Então, o prefeito contra o vice-prefeito vai acontecer pela própria Câmara. Isso é privativo da Câmara. Aprovar convênio celebrado pelo governo do município com entidade de direito público ou privado e sua participação no consórcio. Então vai ter ali um convênio, vai ter um consórcio, quem vai fazer essa aprovação é a própria Câmara. Solicitar pela maioria de seus membros a intervenção estadual. O município está precisando de uma intervenção municipal estadual, seja lá por qual for o motivo. Por exemplo, uma desordem generalizada. Quem vai fazer esse pedido é exclusivamente a Câmara. 17. Suspender a execução no todo ou em parte de ato normativo municipal declarado inconstitucional ou infringente da lei orgânica por decisão definitiva do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário falou, não, essa ação é inconstitucional. Olha, essa ação fere a lei orgânica. Então, quem tem o poder de suspender a execução é a Câmara Municipal. Sustar o ato normativo do Poder Executivo que exorbite o poder regulamentar. Então, tem uma ação lá, uma determinação do prefeito, mas essa não faz parte das atribuições do prefeito. O prefeito não pode fazer isso. Então, quem tem o direito de limitá-lo são os vereadores. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Então, vai fiscalizar e controlar os atos. São os vereadores, mesmo na administração indireta. É a teoria do peso e contrapeso, né? Um poder fiscalizando o outro, controlando o outro. 20. Autorizar referendo e convocação de plebiscito. Por exemplo, vai ter lá um plebiscito sobre a construção de uma ponte. Então, se o prefeito quer fazer isso, tem que submeter à Câmara antes. Criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado e prazo certo mediante requerimento de 2/3 de seus membros. Então, pode ser uma comissão especial de inquérito, né? Uma CEI, né? Seria a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI. Essa CEI, né, Comissão Especial de Inquérito, vai, né, ser realizada exclusivamente pelos próprios vereadores, mediante requerimento de 2/3 dos membros. Então tem que pegar 2/3 dos membros, tem que requerer isso. É bastante complicado isso ocorrer, mas pode. 17. Zelar pela conservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo. Então, deve zelar por sua competência. Indicar, observada a lei complementar estadual, os vereadores representantes do município na Assembleia Metropolitana. Então, vai ser indicado os vereadores para representar o município na Assembleia Metropolitana, que eu nem sabia que existia. Quem vai fazer isso são os próprios vereadores. Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Manifestar-se por maioria de seus membros a favor de proposta e emenda da Constituição do Estado. Vocês podem fazer isso. Mudar temporária ou definitivamente sua sede. Então vai ter um problema, eles querem construir uma nova sede, enfim. Quem vai fazer isso são os próprios vereadores. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Tem os parágrafos ainda desse mesmo artigo que nós vamos continuar no próximo vídeo, então não perca. Dá um joinha, compartilha, assina o canal para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, fique com Deus. Até muito breve.